crianças, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Praticaram a paciência? Hoje, a canção que a gente vai aprender fala sobre o amor pelo próximo, o amor que a gente precisa ter por aquelas pessoas que estão à nossa volta, que estão próximas de nós. É uma canção bem pequenininha, bem facinha de aprender e a gente já está acostumado, né, chamar a Bibia para esse momento, de ensinar os gestos para a gente e cantar com a gente. Mas vocês acreditam que eu não encontrei a Bibia? Encontrei só a camiseta da Bibia. Olha só, a camiseta que ela usa aqui, igual a minha camiseta do Ministério Pólen. Não encontrei a Bibia. Como que a gente vai fazer sem a Bibia aqui para ensinar pra gente? Vamos ver se a Bibia chega? Então, peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa camiseta aqui. E aí, vamos ver se a Beatriz aparece dentro dessa camiseta. Vocês querem ver se vai dar certo? Então, fica aí. Vem, Bibia. Chama aí da sua casa. Vem, Bibia. Pra ver se esse truque vai funcionar. Combinado? Então, vamos lá. Vou jogar. Foi uma longa viagem. Ainda bem que você chegou a tempo. Aí. Crianças, então vamos lá. Já que a Beatriz chegou, conseguimos trazer a Beatriz para ensinar os gestos pra gente. A canção que a gente vai cantar é a seguinte. O meu amor por ti é desse tamanhão, quase não cabe no meu coração. Preste atenção e nunca esqueça disso. Eu te amo no amor de Cristo. Eu te amo no amor de Cristo. Eu te amo no amor de Cristo. Bem facinho, né, gente? Vamos cantar mais uma vez? O meu amor por ti é desse tamanhão, quase não cabe no meu coração. Preste atenção e nunca esqueça disso. Eu te amo no amor de Cristo. Eu te amo no amor de Cristo. Eu te amo no amor de Cristo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana muito abençoada. E agora a Tia Mical chega com mais uma história. Tchau! Oi, crianças, tudo bem? Mais uma linda música, né, que a gente aprendeu com a Tia Malca e com a Bibia. Eu te amo no amor de Cristo. A Tia Mical também ama cada um de vocês no amor de Cristo. E tô com muita saudade de todo mundo. Olha só, a nossa história de hoje vai nos ensinar um pouquinho mais sobre esse lindo amor que Deus tem por nós. Vamos aprender? A nossa história de hoje, então, será neste livro. Olha só, o título dele é Tudo o que você precisa. O autor deste livro é Max Lucado. Esse autor, ele tem um monte de livros para crianças e para adultos também. E este livro, eu quis compartilhar com vocês hoje a história deste livro, porque é um livro muito especial para mim. Eu tenho este livro desde que a Lara e o Davi eram pequenininhos. Vamos conhecer essa história? Há tempos atrás, existia uma aldeia numa terra deserta. Essa terra era muito seca, quase não chovia lá. E quando chovia, as pessoas pegavam seus baldes, os potes que elas tinham e pegavam a água da chuva. Ninguém gosta de passar sede, né? Só que naquela aldeia, as pessoas nunca passavam sede. Lá tinha um homem que se chamava Tobias. O Tobias morava bem próximo da aldeia e ele tinha uma fonte, um poço de água. As pessoas da aldeia amavam Tobias porque ele distribuía a água do poço de graça para quem quisesse pegar. As pessoas, então, quando chegavam próximas à fonte do Tobias, ele era chamado, inclusive, de o dono da água. As pessoas chamavam ele de o dono da água. E aí, quando elas chegavam lá no poço dele para pegar água, ele recebia elas com alegria, cumprimentava cada uma com um sorriso, conversava com elas e falava: venham, peguem toda a água que vocês precisarem. Podem pegar, peguem tudo que precisam. E aí, Tobias também ensinava o filho dele a fazer a mesma coisa. Ele tinha um filho que se chamava Julian. E o Tobias ensinava tudo para o Julian. Quando as pessoas chegavam para pegar a água que eles ofereciam,
O Tobias ficava lá conversando com as pessoas, pegava água e da mesma forma ele ensinava o Julian a fazer. As pessoas chegavam e Tobias queria saber como tinha sido o dia delas, como estava sendo a semana, ria com elas, perguntava sobre os sonhos, sobre os desejos daquelas pessoas e assim eles iam se conhecendo e conversando. Julian fazia da mesma forma que o pai dele ensinava. E assim foi. Passado alguns dias, Tobias avisou para as pessoas da aldeia que ele ia ter que fazer uma viagem. E aí, eu acho que as pessoas até ficaram preocupadas, porque elas devem ter pensado, mas como a gente vai ficar? Quem vai dar água pra gente? Mas aí, o Tobias então avisou que deixaria Eusevir, que era um dos servos dele, responsável para entregar a água para eles, para pegar a água da fonte para eles. E assim foi. Lá longe pegaram uma estrada, o Tobias e o seu filho Julian. E assim foi. Eusevir, então, ficou sendo responsável pela fonte. Da mesma forma que o Tobias fazia, o Eusevir também. Ele recebia as pessoas com alegria, com atenção, pegava os seus baldes, os seus potes e já ia para a fonte, tirava a água e entregava para elas. E falava do mesmo jeito que Tobias: venham, peguem a água, peguem tudo o que vocês precisarem. E assim Eusevir foi fazendo. Alguns dias se passaram e Eusevir começou a perceber que aquelas pessoas, algumas delas, não agradeciam pela água. Elas simplesmente pegavam seu pote de água, seu balde e saíam sem dizer nem obrigado. E aquilo deixou Eusevir tão aborrecido, ele resolveu dizer para as pessoas da aldeia. Ele falou assim: olha, a partir de hoje só vai receber a água aqueles que forem agradecidos. E aí Eusevir disse isso para aquelas pessoas. As pessoas até se esforçavam para lembrar de agradecer. Muitas delas, quando estavam já indo embora, se lembravam que não tinham agradecido e aí corriam para agradecer Eusevir. Outras não se lembravam mesmo e ele acabava deixando sem água. Com o passar dos dias, Eusevir percebeu também que algumas pessoas daquela aldeia estavam sendo indelicadas com seus vizinhos, não estavam sendo gentis. Outras estavam maltratando seus animais. E aí, mais uma vez, aquilo deixou Eusevir enfurecido. E ele resolveu, mais uma vez, colocar algumas regras. E ele disse: olha, a partir de hoje, quem for indelicado com seus vizinhos, quem não for gentil e quem maltratar os seus animais, não vai poder levar água. As pessoas tentavam agradar Eusevir, mas à medida que o tempo passava, mais falhas ele encontrava nas pessoas. Aí ele dizia assim: você é atarefado demais. Você é muito preguiçoso. Você não é tão esperto quanto poderia ser. Você não corre tão rápido. Você não é bonito. E aí ele começava a ficar achando só falhas nas pessoas. Nenhum agradava Eusevir. Com o passar dos dias, as pessoas daquela aldeia foram ficando tristes e zangadas. E aí elas falavam assim: como a gente vai conseguir agradar Eusevir? Quando nós vamos conseguir ser bons o suficiente para eles? Nós vamos morrer de sede. E aí alguns diziam para ele: não, Eusevir, a gente não consegue te agradar, nunca vamos conseguir satisfazer você. Algumas pessoas daquela aldeia estavam até desistindo de ir à fonte, porque elas não estavam conseguindo agradar Eusevir. Naquele dia, em meio àquela gritaria, aquela confusão que eles estavam lá tentando conversar e convencer Eusevir, chegou um homem. Esse homem estava com a cabeça coberta com uma capa e ele foi chegando em direção à fonte. Eusevir, lá de onde estava, disse para ele: ah, lá vem, deve ser outro homem com muita sede. E aí ele disse para o homem: você tem como me provar que você merece ganhar essa água? E o homem, sem dizer nada, foi caminhando em direção à fonte e em direção às pessoas. Quando ele foi se aproximando das pessoas, as pessoas começaram a cochichar entre si. Ah, será que é ele? Será mesmo? Será que é ele? E começaram a cochichar, pensando que era alguém que elas conheciam. Elas foram vendo que elas conheciam o rosto daquele homem. E aí, quando o homem baixou a capa, ele disse: eu vim ajudar vocês. E Eusevir, meio de costa, falou: o quê? Quem você pensa que é para dizer que vai ajudar essas pessoas?
Eu sou o responsável por essa fonte. Eu que estou cuidando dessa fonte. E aí o homem se virou para Eusebi e disse: eu sou Julian, o filho do dono da água. Meu pai me enviou para repartir a água com todos vocês. As pessoas da aldeia festejaram, aplaudiram, gritaram de tanta alegria. Julian está de volta. Na mesma hora, elas se lembraram de Eusebi. Eusebi ficou com medo, lembrando de tudo que ele tinha feito. E aí as pessoas começaram a gritar: nenhuma água para Eusebi, nenhuma água para Eusebi. E aí Eusebi se abaixou com medo daquelas pessoas e com vergonha também. Mas o homem então, o filho do dono da água, levantou a mão para acalmar aquelas pessoas, para que elas parassem de barulho. E ele disse assim: a água do meu pai é um presente para todos. E as pessoas disseram: mas Eusebi foi muito cruel conosco. E ele disse assim: eu sei que ele foi muito cruel com vocês. Mas se a água fosse dada somente às pessoas boas, quem ia poder beber? As pessoas da aldeia ficaram pensativas e não falaram nada. Eusebi já cabisbaixo estava. E aí Julian, o filho do dono da água, colocou a mão no ombro dele e disse para ele: de graça você recebeu, então de graça você também deve dar. As pessoas então olharam umas para as outras e perceberam que as palavras do filho do dono da água eram sábias e verdadeiras. A partir daquele dia, Eusebi foi perdoado e a água continuou a ser distribuída de graça. Gostaram da história? Essa história te fez lembrar de algo ou de alguém? Ela me faz lembrar da graça de Deus. A graça de Deus é algo tão precioso como a água num lugar deserto. Ela é tudo o que nós precisamos. O nosso corpo não consegue viver sem água. Do mesmo jeito que o nosso corpo não consegue viver sem água, a nossa alma não consegue realmente viver sem a graça de Deus. A graça de Deus é um presente que Ele nos dá e que a gente não consegue por nós mesmos nem comprar, nem conquistar. Pelos nossos esforços, pela nossa força, a gente não consegue conquistar. Pelo nosso jeito de ser, as pessoas da aldeia tentaram se esforçar para merecer aquela água. A Bíblia diz que Jesus é a nossa água viva. É Ele quem nos aproxima de Deus. E não vai ser pelos nossos esforços. A gente ser obediente, a gente ser bondoso, ser amável, isso tudo é muito bom. Isso nós devemos praticar. Mas não são essas coisas que vão nos fazer nos aproximar de Deus e ter a graça dele em nós. Não vão ser essas coisas, porque nós nunca vamos dar conta. Pelo nosso esforço a gente não vai conseguir mesmo, mas é pelo grande amor dele. Ele enviou o Filho dele para que, passando pela cruz, nós pudéssemos ser justificados. Nós pudéssemos ter esse direito de nos aproximar dele e amar, porque ele nos amou primeiro. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que nós devemos nos aproximar com toda a confiança do trono de Deus, porque lá nós vamos encontrar misericórdia e vamos encontrar também graça para todos os momentos de dificuldade. Então nós temos que lembrar, crianças, que nos dias difíceis, nos dias mais complicados, nós temos a graça de Deus para nos alcançar. É a graça de Deus que nos enche de paz, que nos enche de alegria em momentos difíceis, que nos enche de amor para nós compartilharmos com o nosso próximo. Ele disse, de graça nós recebemos, então de graça nós devemos dar. O amor dele por nós veio de graça. A gente não precisa fazer mais nada, a não ser pedir e crer. E crer que é por meio do Filho dele, a água viva que é Jesus. Só por meio dele que nós podemos ter alegria e realmente ter a nossa alma feliz. Tá bom? Que Deus te abençoe, Deus encha a sua casa de alegria, de paz e da graça que só Ele pode nos dar. Agora você vai ver o vídeo da Tia Lu, que de uma forma muito especial vai ensinar algo para você lembrar sempre desse amor de Deus e da graça dele, que por meio do seu filho nos alcançou, tá bom? Um beijo e até domingo que vem.